estamos de volta, vestibular seriado 1 da UPE, com o tema História, Fontes e Historiadores. Na parte 1 desta aula, trouxemos conceitos gerais de história. Olha, conceitos gerais. Há uma diversidade de conceitos. Eu fiz uma síntese em relação ao que vem a ser história. A história como uma ciência que estuda o fato histórico, um acontecimento político, econômico, social, cultural. Ah, professor, e quem vai determinar se aquele evento é histórico ou não? Aí vem justamente a seleção feita pelo historiador. Lembrando mais uma vez que a memória do historiador, o profissional que se forma em história, ele desenvolve uma memória seletiva. Ah, professor, então isso quer dizer que o que ocorreu na minha vida não posso considerar acontecimentos importantes, fatos históricos? Sim, são fatos históricos. Agora, quando o historiador vai escrever um livro, ele vai ter que desenvolver essa síntese do tempo histórico, esta síntese dos acontecimentos. Daí, dificilmente a tua história poderá ser incluída naquele livro de história que chegará na tua escola. Assim, a memória do historiador é a memória seletiva, mas isso não significa que você não faça história. Lembra que eu falei? Todos fazem história, todos são sujeitos da história. Todos são atores da história. Claro que, como eu falei, a depender dos critérios, como, por exemplo, no vestibular seriado 1 da UPE, então houve uma seleção de conteúdos para que vocês pudessem estudar, mas de repente a banca alterasse, vamos agora colocar a história da escola tal. Será que a história do Herém, lá de Pesqueira, ela tem uma relevância, uma amplitude estadual? Daí justamente os critérios estabelecidos para inserir aquele fato histórico no livro. Assim, eu posso definir a história como a narrativa do fato histórico. E essa narrativa é fundamentada em quê? Nas fontes. Você não vai chegar no WhatsApp dizendo, pessoal, olha, veja só o que aconteceu. Aí alguém vai perguntar, quem disse isso? Quais as fontes? Você se baseou em quê? É justamente os critérios científicos que todos os historiadores precisam, eles precisam ficar atentos a isso, a ter esse cuidado com a fonte, este trato com a fonte e manter também um distanciamento para desenvolver um olhar crítico, criterioso, para justamente desenvolver aquelas narrativas. Eu creio que em relação aos conceitos de história, vocês estão tranquilos, não é isso? Lembrando também que a banca UPE vai te ajudar nisso. Geralmente a UPE coloca um fragmento de texto, ou uma charge, ou uma imagem, e nesta imagem, ou neste fragmento de texto, você já vai encontrar alguns conceitos de história. Então, isso vai facilitar e muito, tá? Didaticamente, dividimos a história em dois grandes períodos. A chamada pré-história, da origem dos homens, e olha a observação, das origens dos homens. E por que eu estou usando no plural origens? Porque aí tem aquela perspectiva, criacionista, Deus criou o homem, criou a mulher, criou a natureza, e tem a teoria darwinista, a teoria científica que o homem surgiu na África e houve todo aquele processo de evolução. A UPE também não vem trazer esse debate, esta polêmica. Geralmente a UPE trabalha com a perspectiva científica, mas já abordando nesta pré-história da origem ou das origens dos homens até a invenção da escrita, abordando grandes períodos como o Paleolítico, o Neolítico, e a UPE não tem o costume de abordar a idade dos metais, já é a fase da transição, com o surgimento das civilizações. Claro que as mudanças que ocorrem na história, que eu vou citar Mark Bloch, ele dizia que a história é marcada por mudanças e permanências. Ou seja, as mudanças não ocorrem do dia para a noite, como aquela fada que chega com aquela varinha, tocou, mudou tudo. Não é assim. A história é marcada por mudanças e permanências. Ah, professor, nessa era digital em que todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso à internet, tá?
Então, vamos ter cuidado ao fazer essa análise, porque o historiador ele tem que ter cuidado nessa análise para não desenvolver um anacronismo. O que é um anacronismo? Prefixo ad negação, cronismo tempo. Avaliar algo né, fora do contexto, fora daquele tempo. Vamos imaginar, né, você agora, né, com os seus 16 aninhos, 15 aninhos, 14 aninhos. Professor, eu fico imaginando, né, o pessoal na década de 50, 60, como essas pessoas, né, viviam sem internet, viviam sem WhatsApp, sem Instagram, sem um TikTok. Olha, esse é o anacronismo. Você está trazendo valores, perspectivas de um tempo, julgando um outro tempo, julgando um outro período. E isso, claro, gera um anacronismo, que gera o preconceito e uma série de problemas. Tipo, a moda na década de 60 era uma. Hoje temos um outro estilo, né? Até mesmo tem esse resgate, né, da década de 60, 70, mas as referências, né, estéticas são outras também, porque aí você tem outras situações para serem avaliadas. Cuidado para não cair no anacronismo, avaliar aquilo que você está vivendo hoje e inserir isso em uma outra época. E isso, claro, né, vem gerar problemas conceituais. Então, esses dois grandes períodos da história, pré-história, que dividimos em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, a história propriamente dita na perspectiva positivista, que diz que só é algo histórico, só podemos considerar, né, um evento histórico a partir da invenção da escrita. A escrita cuneiforme, os hieróglifos, né? Então, a partir desta invenção, tem a chamada história na visão tradicional, tá? Eu discordo, porque para mim tudo é história, independe do domínio da escrita. Então, os homens das cavernas fizeram história. Então, ao definir como seres pré-históricos, pré no sentido de antes, anterior à história. A história, você sabe, eu disse agora há pouco, todo mundo faz história. Mas nesta visão tradicional, eurocêntrica, positivista, temos a história, a partir da invenção da escrita, dividida na Idade Antiga, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Assim como na tua vida, há eventos que marcam, né, que você não esquece, né? Lembra daquele momento? Você não esqueceu até hoje. Pois é, eu posso considerar aqueles momentos inesquecíveis, aqueles momentos que, de fato, né, marcaram uma época e foram importantes, né, como referências de valores políticos, econômicos, sociais, culturais. Eu posso citar a Revolução Francesa. Foi um evento importante. Daí a Revolução Francesa serve como um marco histórico, uma idade importante e uma data importante, 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha, que dá início à chamada Idade Contemporânea de 1789 aos dias atuais. Percebeu? Assim como na tua vida, a história tem esses momentos marcantes. Ah, professor, mas eu ainda noto, né, momentos marcantes na minha agenda. Eu coloco lá, né, uma conta falsa ou uma outra conta duplicada lá, né, no WhatsApp para ficar falando comigo mesmo. Tem isso, né? Ou comigo mesmo, enfim. Então, nós temos sim, né, o diário, né, que é anotando, olha, hoje aquele diário aconteceu isso e aquilo. Não tem essas datas importantes na tua vida? Assim é a história. E, claro, a seleção, como eu falei, depende muito da perspectiva do historiador. Ah, professor, o senhor concorda que todas essas datas importantes como a invenção da escrita, a queda do Império Romano do Ocidente, a tomada de Constantinopla, a Revolução Francesa, poderíamos eleger, né, elencar outras datas importantes? Sim, eu poderia colocar o 7 de setembro de 1822 como o início da Idade Contemporânea, porque essa é uma data importante para a formação de um novo país, o Brasil, futuramente os brasileiros. Eu não posso dizer que existiam brasileiros antes, né, de surgir o Brasil. Na perspectiva de Brasil, sim, né? O Brasil surgiu primeiro o Estado, o território definido, o governo, e depois alguém disse, olha, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Esse é um debate também bem interessante que fica para o seriado 2, né? O surgimento do Estado, o surgimento da nação. Mas aí eu posso definir o 7 de setembro como a data mais importante, que é a Revolução Francesa. Lembre-se, a história tem um caráter subjetivo, ou seja, um caráter interpretativo. Por exemplo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, aquele embate entre os países do eixo, né, Alemanha, Itália, Japão, os aliados, né, França, Inglaterra, Estados Unidos, a União Soviética, ali no finalzinho, o bombardeio, né, os bombardeios a Hiroshima e também a Nagasaki. Para muitos não havia, né, ali, né,
sentido dos Estados Unidos bombardearem essas cidades, uma vez que a guerra praticamente estava vencida pelos aliados. Mas aí, numa outra perspectiva historiográfica, não, aqueles bombardeios foi um aviso prévio à União Soviética que, pós-Segunda Guerra Mundial, quem deveria mandar e quem iria mandar no mundo, iria alcançar essa hegemonia, seriam os Estados Unidos. É uma perspectiva. Ou outros definem, não, foi importante porque colocou o fim, de uma vez na Segunda Guerra Mundial. Claro, não eliminando as sequelas, as consequências, porque aí já vamos abordar depois, lá no terceiro ano, a Guerra Fria, enfim. Mas só estou trazendo um evento, os bombardeios a Hiroshima e Nagasaki em 3 perspectivas historiográficas, como um aviso prévio à União Soviética, como não haver necessidade daqueles bombardeios, ou até mesmo essa situação de por fim de vez a Segunda Guerra Mundial. A história é polêmica. Agora, lembre-se, para desenvolver bem uma defesa de uma perspectiva historiográfica, você precisa de argumentos. E para ter bons argumentos, você precisa de fontes históricas. E essas fontes você vai adquirindo através de quê? Da pesquisa. Lembra que eu falei? História significa pesquisar, investigar. O historiador, na verdade, é esse grande detetive, que vai buscar indícios para construir, para melhorar a sua narrativa. Tudo isso trabalhamos na aula 1. Dando continuidade, tudo aquilo que o historiador fala precisa de quê? De fontes históricas. Confira aí os tipos de fontes históricas. Fontes escritas, e aí eu posso lembrar do livro, do diário, fontes orais. Agora, ter cuidado com essa oralidade. Por exemplo, você vai entrevistar a sua avó. A sua avó serve como fonte histórica? Sim. De repente, o professor de história da tua escola passa um trabalho para trazer aí, memórias da década de 70, 60. Aí você vai entrevistar a sua avó. A sua avó é uma fonte histórica. Agora, tem que ter critério e analisar o discurso da tua avó, porque ela pode também desenvolver uma memória seletiva, só trazer coisas boas daquilo que ela vivenciou. Daí você precisa da contraprova, você precisa buscar outras narrativas para ter uma visão melhor daquele momento, As fontes audiovisuais, você que gosta de cinema, você que é cinéfilo, feito eu, Gosto muito de cinema, e o filme serve como fonte histórica. Professor, mas só aqueles filmes com eventos históricos? Não, você pode utilizar, por exemplo, você pode utilizar a ficção científica para analisar como a ciência impactou a humanidade, ou pode até utilizar filmes da Marvel para trabalhar o mito na história. O mito é uma referência, uma construção baseada na emoção. Olha, usando a razão, o senso crítico, a gente sabe que aqueles eventos que ocorreram no filme da Marvel, Guerra Infinita, sabemos que ali é uma invenção, uma criação, mas aquilo chama atenção. Isso mostra que o homem não é só razão, ele também tem emoção, tem sensibilidade, desenvolve a sua imaginação. Faz parte da história também a imaginação, a criatividade, Então, as fontes audiovisuais, os filmes, os materiais em si, Você que gosta de arqueologia, então, os artefatos servem como fontes históricas. Professor, mas essas fontes históricas contêm a verdade absoluta? Não, porque lembre-se daquele diário. Hoje, você escreve aí no Instagram, você vai postar aquela foto, vai buscar um texto bacana, mas isso não quer dizer que aquele texto que você postou no Instagram, lá no teu feed, significa que você está vivenciando aquilo. Ou você postou uma foto toda bonitinha, sorrindo, mas isso não significa que você esteja feliz. Mas 2 anos depois eu vou olhar o seu feed e vou conferir que naquela data você estava sorridente. Eu posso então concluir aparentemente que você estava feliz. E naquele meu relato histórico eu coloco, tal pessoa estava feliz naquele dia, mas você não estava. Tá vendo? Que a gente deve desconfiar até mesmo dessas fontes. Essas fontes, quanto à questão da natureza, elas podem ser primárias ou secundárias. O que vem a ser uma fonte primária, professor? Vamos lá. Suicídios de Getúlio Vargas. E ele deixou aquela carta-testamento. Então, aquela carta-testamento que ele escreveu é uma fonte primária. A análise que eu faço e escrevo um livro em relação a Getúlio Vargas, já vem a ser um documento, uma fonte secundária. Eu devo desconfiar só das fontes secundárias? Não, eu devo desconfiar também das fontes primárias. Lembra que eu falei do feed? Ele pode ali ter construído a narrativa para que o leitor acreditasse.
Então, o historiador ele vive permanentemente desconfiado. E o que faz com que ele confie naquela fonte? Através da análise, da contraprova, da tese, ou seja, constrói uma tese, vai buscar uma contra-argumentação em relação àquilo, pessoal. A ciência é assim, tese, antítese e síntese, tá? Constrói uma perspectiva, busca a contraprova e depois chega à conclusão, tá bom? Claro que hoje o trabalho do historiador ele fica muito mais agradável porque a história dialoga, conversa. É como se fosse aquele grupo no WhatsApp, né? Em que a história, naquele grupo lá no Telegram também, a história fosse a administradora daquele grupo. Mas a história vai inserir o quê? Vai inserir a matemática, a literatura, a geografia, a arqueologia, a biologia, a ciência política. Professor, história e matemática sim. Olha, a UPE pode colocar lá uma tabela, dados demográficos da população na Alta Idade Média. Então você vai ter que ter a leitura de gráfico, leitura de imagens. E aí você tem a matemática com dados, né, com números percentuais, tipo a população na Europa no século XII era X. Com a crise ou as crises que marcaram a Europa Ocidental no século XIV, como a peste, as guerras, as revoltas camponesas, né, Jaqueris, há uma redução da população. Então, a leitura de gráfico, eu preciso da matemática, eu preciso da química para trabalhar carbono 14 na arqueologia. Veja, a história em seu caráter interdisciplinar. Aquele grupo em que a história, lá no WhatsApp, a história é administradora, esse grupo vai ter muitas outras disciplinas, muitos outros componentes curriculares. E isso torna a narrativa do historiador riquíssima. E é justamente isso que eu quero que vocês entendam, que a história ela é dinâmica, a história ela dialoga, ela tem uma diversidade de fontes. Hoje as redes sociais servem como fontes, no entanto tem que ter critério em avaliar aquelas redes sociais nesse modelo de sociedade líquida, né? Que Zygmunt Bauman colocou no seu livro Sociedade Líquida ou Amor Líquido. Vamos lá. Professor, concepções historiográficas. A banca UPE gosta de trabalhar? Só, né? Colocando aí a comissão lá do vestibular da UPE não deve aprofundar nas concepções historiográficas em relação a autores. Geralmente já coloca o texto, já coloca os principais defensores daquela teoria ou daquela concepção historiográfica. E temas favoritos como Escola dos Análises, Nova História, eu sempre estou apostando, tá? Salientando que este tema, né, de 2012 a 2020, processo de ingresso 2020, tá? Já foram 6 questões. Geralmente a UPE fica revezando. Um ano, né, a banca coloca lá 2, 3 questões, pré-história, não só a pré-história geral, mas também a pré-história do Nordeste, a UPE tem priorizado. Um outro ano coloca uma questão de teoria da história, uma outra questão de pré-história, aí depois vem uma de Grécia, ou 2 de Grécia Antiga, uma de Roma Antiga. Já teve ano que a UPE só trabalhou, né, da pré-história até a Idade Média. A UPE gosta muito de trabalhar a Idade Média, é o tema recordista, né, no processo de ingresso. Mas o nosso compromisso aqui é trazer esse passeio, né, de concepções historiográficas da antiguidade aos dias atuais. O que vem a ser historiografia? História, né, história, grafia escrita, a escrita da história, ou seja, como as pessoas escreviam história ou desenvolviam, né, o trabalho, as narrativas históricas na Grécia Antiga. Vamos lá, na Grécia Antiga destacar, veja aí na tela, tá? Destacar Tucídides e destacar Heródoto. Heródoto que é tido aí como o pai da história, né? Só que Heródoto não tinha tantos critérios em construir suas narrativas, diferente de Tucídides, que já constrói narrativas a partir de uma análise. Na Roma Antiga, destacar Tito Livio, Políbio, Salústio. Os gregos, né, só uma curiosidade, acreditavam que o tempo era cíclico, que a história se repetia. O que aconteceu no passado pode acontecer agora. Claro que há uma polêmica, né, porque, professor, aqui no Brasil, impeachment de Collor e impeachment de Dilma, veja, se repetiu a história. Bem, se repetiu um acontecimento chamado impeachment, agora em um cenário, em um contexto diferente, tá? Mas aí alguns historiadores gostam de brincar também, né, sobre essas repetições que os gregos acreditavam, né, nesse tempo cíclico. Bem, vamos dar sequência aí em relação às concepções de história e historiografia medieval. Na Idade Média,
focando a chamada Idade Média Ocidental e Europa Ocidental, entre os séculos V ao século XV, entre os séculos V e XV, temos o predomínio da Igreja Católica Apostólica Romana, esta igreja que vem trazer interpretações sobre as questões políticas, sociais e tudo focado, tudo direcionado para Deus, daí o teocentrismo. Claro que essa história, que segundo a igreja, parte de um desejo ou vontade divina, vai ter contrapontos, claro. Mas é interessante também abordar que a Igreja Católica teve um papel importante na preservação de livros, de autores gregos, como Platão, Aristóteles, destacando aí a filosofia patrística, a tomista também, e o papel dos copistas, que eram pessoas que ficavam encarregadas em fazer compilação de livros da Bíblia. Então a Igreja Católica tem esse papel importante em preservar a memória da cultura clássica, ao mesmo tempo que a Igreja Católica não queria que as pessoas tivessem acesso a esses livros. É só você assistir ao filme O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, que é um filme cobrado para o vestibular seriado 1 na parte de literatura e na parte de língua portuguesa, Porque a prova do seriado 1, 12 questões língua portuguesa, 8 questões de gramática, 4 de literatura. Então, O Nome da Rosa é um filme que é cobrado, e aí a perspectiva histórica são mortes que ocorrem num mosteiro, há uma investigação para saber os motivos daquelas mortes, e aí no final você vai ver, isso é spoiler, professor, mas aqui é um spoiler histórico, pode, que tudo ocorria porque as pessoas não queriam que outras pessoas, no caso aí alguns monges, responsáveis ali pelo mosteiro, não queriam que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento de Platão, Aristóteles, devido aí ao pensamento crítico, Então é bacana entender também a importância da Igreja Católica na preservação e na forma de garantir a preservação desses livros, assim como os islâmicos, Os islâmicos tiveram um papel importante aí destacar Averroes, Avicena, que também vão traduzir, obras do grego, E isso é importante ali na Península Ibérica, na preservação da cultura clássica também. Chegando na Idade Moderna, e aí já vou destacar, a figura até mesmo, de autores renascentistas, Mas eu vou focar agora, pessoal, a Idade Contemporânea, a historiografia contemporânea, destacando aí, a historiografia positivista, o positivismo que você vai estudar depois comigo, sociologia, contexto do século XIX, aí, ordem e progresso. Na perspectiva historiográfica, Augusto Comte acreditava que para classificar algo como histórico, ou seja, para acreditar que aquele acontecimento era histórico, precisava ter um documento escrito. Então, a historiografia, ou seja, se eu fosse um historiador positivista, eu diria, olha, só posso relatar em meus livros se aquele acontecimento é histórico ou não, se tiver escrita. Então, os povos ali, que sociedades ágrafas, tipo aqui no Brasil, não fizeram história porque não tem o domínio da escrita. Veja como esse conceito aqui é complicado. Mas o legado de Augusto Comte é classificar a história como ciência. Daí ele buscava uma objetividade. Então, em relação às fontes para Augusto Comte, fontes exclusivamente escritas, beleza? E o historiador, qual seria a perspectiva? De narrar a história da forma como aconteceu. O historiador deveria ser neutro, deveria desenvolver a objetividade pura. Isso é complicado, É complicado porque o historiador é imbuído de paixões, ele também é resultado do contexto que está sendo vivenciado. Por isso que o historiador, quanto mais distante daquele acontecimento, ele fica mais isento. Ele pode desenvolver e se aproximar ainda mais da imparcialidade. Agora, quando ele está inserido naquele momento, aí tem paixões, tem sentimentos, e sua perspectiva pode ficar, digamos, contaminada, ou aquela perspectiva pode estar eivada de paixões e de parcialidade. Seria mais ou menos assim. Você que está agora no primeiro ano do ensino médio, analise o que você fez no nono ano. Você diz, putz, eu fiz aquilo, eu era muito bobo, eu era muito boba. Aí analisa você no sexto ano. Mas pai, eu fazia aquilo no sexto ano, Chega, eu tenho vergonha. É feita aquela foto que você tirou, aqueles queimas da vida. Você analisa, eu não acredito que eu tirei essa foto. Veja, você está distante daquele acontecimento, mas naquele momento que você tirou a foto, você não pensou assim. Essa é a perspectiva do historiador. Você pode mudar assim de opinião, a depender das fontes, dos recursos que você tem.
Para Augusto Conte, o historiador ele é imparcial, ele é neutro. O historiador ele tem paixões. Eu tenho paixões. Então, a minha narrativa histórica ela é impulsionada por paixões. Agora, eu fico me contendo para não deixar que essa paixão tome conta da minha narrativa. Essa é a tarefa angustiante do historiador. Mesmo ele sendo formado de paixões, ele tem que colocar e estar a serviço da ciência, está a serviço, não só do conhecimento científico, mas a serviço da sociedade. Porque, como dizia Eric Hobsbawm, o historiador ele tem um papel de lembrar daquilo que as pessoas esquecem, que é justamente esse passado que aconteceu no Brasil, no processo político, e como é importante analisar esse processo para justamente não repetir os erros. Olha, essa perspectiva até moralista da história, tá? Mas Augusto Conte ele falhou ao afirmar que o historiador era neutro, que a história tem esse caráter, objetivo, neutralidade. Olha, uma dica importante, também falando de Augusto Conte, na Alemanha, alguns historiadores ou historicistas, aqui é uma polêmica também, mas eu lembro que quando eu disse isso em sala, a UPE colocou na prova, isso eu achei massa. Vê só, na Alemanha, e eu estou falando final do século XIX, o processo da formação da Alemanha, da formação da Itália, algumas pessoas serão contratadas para contar a história desses países. Essas pessoas contratadas, com o objetivo de exaltar o nacionalismo, exaltar a pátria, essas pessoas são influenciadas por Augusto Conte, são chamadas de historicistas. Qual a diferença do historiador, professor, para o historicista? O historicista é aquela pessoa, digamos, você que mora aí em Caruaru, a prefeita me convidou para contar a história de Caruaru. Aí, digamos, eu conte a história de Caruaru, quando chega ali no governo dela, ela diz, olha, professor, agora só coloque coisas positivas no meu governo, não coloque problemas não. Então, ele não tem esse compromisso em analisar todas as fontes. Ele vai ser imparcial, ele vai estar prestando serviço ao Estado. Aí você tem a figura dos historicistas. A UPE colocou uma questão falando da escola metódica. A escola metódica, pessoal, é uma escola, quando eu digo escola, no sentido de grupo, um grupo de intelectuais como Leopoldo Ranke, Niebuhr, Dilthey, pessoas contratadas para contar a história da formação daquele país. São historicistas. Escola metódica, porque tem essa objetividade, analisar o quê? Documento escrito, contar a história dos reis, rainhas, porque para Augusto Conte dificilmente teria espaço para os índios na história, espaço para os escravizados. Então você tem esse positivismo que trata a história como ciência, o historiador deve se ater à veracidade dos documentos, aos nomes, às datas. Pois é, um historiador positivista é aquele historiador que vai narrar a história com muitas datas, muitos nomes. Vocês estão percebendo que eu não gosto dessa perspectiva. Claro que eu avaliei a importância do positivismo, mas eu não sou historiador aí 100% positivista. Professor, por que não é 100% positivista? Porque um pouquinho os historiadores carregam do positivismo, o rigor, a metodologia, tem essa influência positivista, até porque a educação no Brasil tem essa fonte, essa referência da educação francesa. Então, caiu na prova da UPE falando da escola metódica. E a resposta era essa. A escola metódica zelava pela objetividade do conhecimento histórico. No caso de Dilthey, para ele, conhecer primordialmente o indivíduo para em seguida analisar o coletivo. Então aí você tem também essa perspectiva que é curiosa, que é interessante, Mas aí, em linhas gerais, a escola metódica zela, então, pela objetividade, como o próprio Leopoldo Ranke, que utilizava métodos das ciências naturais. O que vem a ser ciências naturais? Física, química, biologia. Então, para garantir a história, esse status de ciência, você tem essas pessoas classificadas como historicistas que vão aí, classificar a história como a ciência natural, como a biologia, como a física. Até pessoas que defendiam que a história deveria utilizar fórmulas da matemática,
para garantir esta objetividade. E agora vamos falar da historiografia marxista, também chamada de materialismo histórico. Karl Marx, junto com seu amigo Engels, escreveram aí em livros como Capital, por exemplo, defendia que a história, eles defendiam, Karl Marx e Engels defendiam que a história é marcada por lutas de classes, de interesses, tipo hoje, interesse entre pobres e ricos, e ele vai avaliar as forças produtivas. O foco de Karl Marx é na economia. O foco, então, do positivismo de Augusto Comte é a história factual, a história política. O foco aqui de Karl Marx é a história econômica, daí é chamada historiografia economicista, tá? E podemos também dizer, que Karl Marx vem inaugurar a chamada história crítica, avaliar a história com esse caráter crítico. Claro que muitos falam de Karl Marx, nas redes sociais, infelizmente não chegaram a ler nenhuma obra dele. É importante fazer a leitura para você estabelecer bons argumentos, não criticar por criticar. Para a história, Karl Marx trouxe essa visão crítica, essa história social, essa história econômica, inserindo os trabalhadores, os operários, tá? No seriado 2, vamos aprofundar mais em Karl Marx ou nas aulas de sociologia. E, por fim, a historiografia dos análises. Análise quer dizer anais, um conjunto de textos. Quando eu pego um artigo de José com o artigo de Maria, o artigo de Pedro, eu vou justamente criar uma revista. E esses anais, ou no caso, esse conjunto de textos que foi lançado na França em 1929, é chamada Revista dos Análises. E quando eu falo análise, eu vou lembrar que a perspectiva desses autores é dizer que a história é uma construção coletiva, que tudo que o homem faz, tudo, absolutamente tudo é história. É tão tal que você vai encontrar a partir dos análises a história da moda, a história do amor, até a subjetividade vai ver a história da paixão, a história da raiva, a história da dor, a história das crianças, a história das mulheres, a história dos escravos, a história dos índios. Tudo é história para a Escola dos Análises. Aí você pergunta, professor, qual é a principal fonte de inspiração para a UPE? A Escola dos Análises. Vocês vão ler aquelas questões do seriado com a perspectiva da Escola dos Análises, tá? Mais uma vez, escola, grupo de intelectuais. Não é escola, aquele formato que você conhece, não. É escola no sentido de grupo, tá? Que pessoas que compartilham ideias semelhantes, perspectivas de mundo também semelhantes. Didaticamente, trabalhamos a Escola dos Análises em 3 fases. Na primeira fase, 1929, na França, destacando Marc Bloch e Lucien Febvre, busca-se combinar em geografia, história, sociologia e outras ciências sociais com o intuito de produzir o pensamento histórico, ou seja, a história com caráter interdisciplinar. Já na segunda fase, destacar aí Fernando Braudel, com a sua obra Mediterrâneo. Olha só, analisar o Mediterrâneo, a importância histórica do Mediterrâneo, a questão da importância econômica também do Mediterrâneo, política do Mare Nostrum, como os romanos chamavam. Na terceira fase, a partir de 1968, Georges Duby e Jacques Le Goff inauguram uma nova fase chamada a Nova História, e aí a perspectiva da história do cotidiano, a história das mentalidades. Pois é, já caiu uma questão na prova do seriado 1, falando sobre as mulheres no período medieval. Poxa, isso é uma influência da Nova História, a história do cotidiano. Por exemplo, o filme A Vida é Bela, analisar a Segunda Guerra Mundial, os transtornos da Segunda Guerra Mundial, a partir da história de uma pessoa, de um pai com um filho. Essa é a micro-história, a pequena história, que também tem espaço a partir da Escola dos Análises, em suas 3 fases. A terceira fase chamamos de Nova História, depois que Jacques Le Goff lançou um artigo chamado Por uma Nova História. Bem, eu creio que com isso você está bem instrumentalizado para acertar todas as questões que lembrarem ou que abordarem este tema. Lembrando que este conteúdo é um convite para você gostar de história, é uma introdução para você entender a dinâmica da história e também é importante para te instrumentalizar de como você deve analisar o fato histórico, narrar o fato histórico, tá bom? Agora chegou a hora do desafio seriado. Desafio 1, processo de ingresso 2020, caiu, conhecimento histórico. E aí a dica, lê o comando,
Olha o comando, com base nessa leitura, ou seja, eu vou ter que ler, porque algumas vezes a UPE coloca, em relação às invasões holandesas, marque a alternativa correta. Você nem precisa ler o texto, porque em relação às invasões holandesas, de repente você consegue responder sem ler, mas a UPE está tendo esse cuidado. Então, com base nessa leitura, aí você lê a fonte, né? A fonte aí, reflexões sobre a historiografia, então olha o tema historiografia da história, ou seja, a escrita da história, ou a história da história, né? Como as pessoas olhavam para a história da Grécia Antiga até os dias atuais, como eu falei, tá? Então vamos lá. Para o historiador François Hartog, olha, tá vendo que você não precisa memorizar esses nomes? Porque a UPE já traz um texto para você. Sem conceitos, não se vê nada. No sentido próprio, e se faz a história narrativa. Sem conceitos, não se vê nada no sentido próprio e se faz a história narrativa. O trabalho do historiador é justamente encontrar a especificidade de seu terreno de estudo, isto é, o que é geral e particular ao mesmo tempo, tornar um indivíduo inteligível. Com base na leitura, ou seja, o texto quer dizer que o papel do historiador é justamente analisar a fonte histórica e garantir, ou pelo menos impulsionar, estimular essa autonomia intelectual, essa visão crítica da história. Esse é o meu papel, tornar você, né, aluno do primeiro ano, uma pessoa que tenha instrumentos, tá? Vocês alunos tenham instrumentos para avaliar os acontecimentos históricos. Assim, com base nessa leitura, é correto afirmar que a tarefa do historiador é a qual? Letra A, simplesmente elencar os fatos. Vamos lá, peguei essa aula e elenquei. Aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Sem lançar um olhar interpretativo, né? Sem questioná-los. O historiador tem que ser questionador, tá? Letra A está falsa. Letra B, utilizar noções para interpretar os fatos coerentemente. Olha, a gente tem que, né, desenvolver essas noções, essas perspectivas. Sim, porque essas noções são construídas a partir de quê? Do embasamento, de uma perspectiva, de um método. Ok. E noções ligadas aí também, né? Essa expressão também está ligada aos conceitos. Letra C, usar a narrativa para distorcer os fatos e doutrinar os leitores, não. Dá autonomia para que vocês possam garantir uma leitura crítica daquele acontecimento, não doutrinar. Letra D, montar teorias da conspiração. Imagina, olha, eu acho que Vargas não escreveu aquela carta não, professor. Acho que foi alguém que matou ele e escreveu aquela carta. A história também tem muitas teorias de conspirações. Mas o historiador tem que ter, lembre-se, aquele olhar mais crítico, científico, isso é importante. Montar teorias da conspiração, não. Letra E, fazer de seu ofício, do seu papel, da sua função, da sua profissão, um instrumento meramente político-partidário, também não. O historiador tem um papel muito grande para o desenvolvimento da cidadania, da formação de um cidadão crítico, porque para desenvolver essa criticidade você precisa conhecer a história. Tá? Então, difícil esse desafio? Não. Processo de ingresso 2020, no ano passado, você marcaria a letra B e acertaria, muito bem. Já em 2019, caiu esta questão. A seguir, observa-se um quadrinho da série Um Sábado Qualquer. Veja como a UPE evoluiu. Avançou, parabéns, banca. Gráficos, textos, tudo isso agora é possível na prova da UPE. Vamos lá, com calma. Um Sábado Qualquer, do cartunista Carlos Ruas. E aí o comando da questão pede, né? O quadrinho mostra vários deuses e seus respectivos livros sagrados. Olha, a diversidade, ter cuidado, porque a perspectiva da diversidade é uma marca muito forte, não só no vestibular Série A da UPE, mas também no próprio Enem. Vamos lá. Tá lá, né, no bar, né? Aí chega alguém e diz, olha, a Bíblia é a comprovação da minha existência. Aqui um olhar religioso. Aqui ele, não sei, né, se ele é um judeu, se ele é um cristão, mas aqui ele acredita na Bíblia. É uma perspectiva, galera. Ao viver essa multiplicidade, essa diversidade, entender que você tem uma perspectiva, o outro tem uma nova perspectiva, mas isso não quer dizer que a sua deva eliminar do outro, tá?
Então, entender que o mundo, né, ele possui diversas portas, diversas janelas. Cada um vai abrindo a sua janela e dizer, olha, eu acredito nessa realidade, eu acredito nessa perspectiva, tá bom? É aí que vem a chamada tolerância. No programa de história da UPE tem lá, história e cultura. O que é cultura? Tudo aquilo que como produz. Eu posso dizer que existe uma cultura superior à outra? Não. Existem culturas e cada um, conforme suas crenças, conforme suas tradições, vai elaborando, vai criando e recriando seus modos de vida, tá? Então, primeiro diz, a Bíblia é a comprovação da minha existência. Aí vem o segundo, por que não disse antes? Nós também temos os nossos. O meu se chama Eda Poética, o outro Teogonia, o outro Popol Vuh. Mais uma dose, Shiva, só se você ler o meu antes. Nossa, o seu também tem dilúvio? E aí fazendo referência, né, à mitologia lá na Mesopotâmia, né, a epopeia de Gilgamesh, né, que tem um dilúvio, assim como tem um dilúvio lá no Velho Testamento, né, de Noé. Nossa, o seu também tem dilúvio, o seu tem... E o seu, um apocalipse, eu também tenho um dilúvio aqui, né, possivelmente um judeu, né, aqui é o encontro de leitura dos livros sagrados. Então alguém pergunta, então você vê a diversidade, a ideia da charge é mostrar que eu posso entender a realidade com a perspectiva religiosa, entender que existem diversas religiões com suas crenças, com seus dogmas. Então, no que tange o trabalho historiográfico, diante disso, qual é o trabalho do historiador? É rejeitar o judaísmo, o cristianismo? Não, porque aí são formas de enxergar o mundo, formas de desenvolver uma identidade. Então, no que tange ao trabalho historiográfico, a abordagem de tais obras deve o quê? Prová-las nas mentiras de seus postulados. A gente vai aqui se preocupar em mostrar as mentiras, porque a religião é fundamentada na fé. E a fé é subjetiva. Como é que eu vou chegar e dizer isso é mentira? Aceitá-las como são, provas da vontade divina. A gente vai aqui utilizar como fonte histórica. Porque quando eu vou trabalhar a história dos hebreus, eu vou utilizar como fonte histórica o quê? A Bíblia Sagrada. Tá? Então, a letra C, refutá-las, negá-las, não. A letra D, rejeitá-las, não. Pois não se constituem fontes históricas. São fontes históricas. E veja que na letra C diz refutá-las por serem exemplos do ópio do povo. Aqui foi a expressão usada por Karl Marx. Não, a letra C está fora, a letra D está fora. A letra correta é a letra E. Analisá-las dentro do contexto da sociedade que as criou. Por que eu vou analisar isso no contexto da sociedade que essas religiões foram criadas? Porque aqui entra o quê? Lembra? Você vai evitar que o anacronismo, se você avalia a sua forma de vida hoje, comparando com as vidas anteriores ou sociedades anteriores, então você desenvolve anacronismo e aí vem o preconceito, uma série de situações. Sem medo de errar, sem medo de ser feliz, desafio 2, você marcaria a letra E. Pessoal, é difícil? Não. Se você prestou atenção bem em tudo aquilo que eu falei, além disso, de outras leituras, né, que você já fez, você consegue. Agora, ter paciência, analisar quadro a quadro. Aí você viu, né, a professora de português que deu a dica, quando tem uma charge, se preocupe em analisar a linguagem verbal e a não verbal. E aqui você acertaria letra B. Então, pessoal, quero agradecer demais esta primeira aula, né? Vestibular Seriado 1, Processo de Ingresso 2021. Tem mais, tá? A próxima aula eu vou falar sobre a pré-história, né? Paleolítico, Neolítico, e vamos trazer esses problemas conceituais em relação a esse termo, né, pré-história, que já trouxe, né, já antecipei alguns pontos nesta primeira aula. Espero que você tenha gostado. Isso você para oferecer o melhor para vocês. E claro, né, deixa esse like, compartilha no grupo, divulga aí, tá? Eu quero chegar ali na reta final com muitos participantes. Coloque aqui nos comentários se você gostou, não gostou, se você tem sugestões, né? Além de sugestões, tem dúvidas, porque aí eu vou te ajudar. Vamos buscar acertar as 10 questões do vestibular seriado 1 da UPE, porque aqui você sabe. Fera ligado, não fica atrasado. Valeu, pessoal. Boas leituras e rumo a uma boa nota no vestibular seriado da UPE.